Tenho mãe narcisista e como que a hipnose pode me ajudar? Vamos lá. A hipnose trabalha justamente acessando o inconsciente da pessoa, tá? Vamos lá. Quem passou ou quem conviveu com pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, não importa, pode ter sido a mãe, o pai, né? O avó, o avô ou vários membros da família que tinham esse transtorno de personalidade, tá? A hipnose, ela trabalha diretamente dentro do inconsciente, tá? Assim como a psicanálise também, ela estuda o inconsciente. Já a psicologia não, a psicologia é algo mais ligado a mais a área do dia a dia da pessoa, tá? Enfim, o que é bom também, tá? Mas vamos lá. Dentro do inconsciente é onde estão todas as respostas. Titio Freud já falava sobre isso, né? Que todo o seu comportamento do agora, do adulto, as respostas estão lá atrás de quando você era criança, tá? E vou mostrar uma criança para vocês agora, gente. Olha isso. Ele não se acostuma muito de ficar aqui no meu colo, não. Olha que coisinha linda. Tem um olhinho de cada cor. Então, o que acontece com isso? Vou botar aqui no meu colo. Vamos lá. Eu tô no sofá porque o escritório tá meio que enguiçado. Vamos lá. Então, com relação à hipnose, o que é necessário ser feito? A regressão à infância, que nada mais é do que o acesso ao inconsciente. Quando vocês escutarem alguém falando assim, regressão à infância, tratar a sua criança ferida, nada mais é do que acessar o seu inconsciente, tá bom, gente? Vou mostrar uma cena agora pra vocês, rapidinho. Olha isso. Elas não são irmãs, elas não são, mas a maiorzinha adotou o outrozinho, né? E fica lambendo ele e ele pede para ser lambido. Ele coloca assim a cabecinha debaixo da boca da gata e ela vai e lambe ele, dá tipo um banhozinho e depois ele vai embora. Quer dizer, ele quer um carinho, né? Carinho, no caso, afeto da mãe. Mas enfim, vamos lá. A mãe dele não tá aqui, ela é do condomínio, tá lá fora. Vamos lá. Vamos voltando aqui. O que está no inconsciente, Cristina? O inconsciente da gente estão todas as memórias que nós temos, que na maioria das vezes elas estão literalmente inconscientes, elas estão esquecidas lá atrás e causando um grande transtorno em você, na maioria das vezes. Por quê? Porque quando a memória é boa, ela traz um sentimento bom, ela traz algo bom para você. Quando é uma memória negativa, ela dá gatilho, como a gente chama, né? Cristina, o que é gatilho? Gatilho é algo que, vamos supor que você está você está no trânsito e de repente tem alguém atrás de você buzinando, querendo sair. Ou seja, você olha para aquela pessoa e pensa assim, não dá para sair daqui. Mas de repente pega um dia que você está um pouco estressado, aí você levanta do carro, bota a mão na cintura, as pessoas às vezes fazem assim, porque você isso, você aquilo outro, você não tá vendo o que está acontecendo, como é que eu vou andar, como é que não sei o que, ou seja, levantou o que ali? Levantou um gatilho, certamente vindo da infância ou da adolescência, tá? Outra coisa que é muito comum de vir, que é um gatilho muito forte que vem, é o gatilho da rejeição, gente. Sim, quando você se sente rejeitado, é porque a pessoa, às vezes, a culpa não é da pessoa. Você se sente rejeitado porque levantou algum gatilho dentro de você, vindo lá da sua infância. Eu botei um Reels esses dias falando sobre isso, tá? Que às vezes você se sente rejeitado por algo, ou alguém, ou alguma situação, e você se sente triste com aquilo. Às vezes você tá andando na rua, passa outra pessoa do outro lado e a pessoa não te vê, porque ou tá sem óculos, ou porque tá acontecendo alguma coisa, e aciona dentro de você um gatilho, o gatilho da rejeição. E você olha para aquilo e pensa assim, a pessoa não falou comigo porque ela não gosta de mim, ou porque eu não tô bem arrumada hoje, ou quase sempre porque não gosta de mim, tá, gente? Então, assim, às vezes a pessoa nem viu a outra pessoa, mas a outra pessoa, como tá se sentindo mal, tem lá dentro, no inconsciente, o gatilho da rejeição, porque lá atrás, certamente na infância, já foi muito rejeitada, ou se sentiu ou se percebeu rejeitada. Aí acontece uma situação dessa e tu levanta, sai, vai lá pro consciente, aquela coisa
que está lá dentro, né? Aquela dor, aquela coisa que incomoda, um fantasmão, que enquanto você não dá nome a ele, ele fica te assombrando. É isso que acontece. O que a hipnose tem a ver, então, Cristina, com as mães que têm transtorno de personalidade narcisista? Normalmente as pessoas que conviveram com essas pessoas ou ainda convivem, elas guardam dentro de si altos traumas do nível de guerra. A mesma coisa que você tivesse ido por uma guerra, é a pessoa que quem convive com pessoas com transtorno de personalidade narcisista, tá? É como se você tivesse o tempo inteiro pisando numa mina que qualquer minuto ela vai explodir. Então você tá o tempo inteiro, desculpa de estar gaguejando, é porque para estar podendo falar rápido, gente. Horrível isso, né? No YouTube é melhorzinho, né? Porque dá para falar de forma mais lenta. Vamos lá. Então, o que acontece? Isso aqui depois eu vou, de gravar isso aqui, eu vou jogar esse vídeo lá pro YouTube, tá? O que acontece com isso tudo, gente, que eu tô querendo dizer? Quando você passa por convívio com pessoas assim, dentro da tua mente, é como se você tivesse ido para uma guerra. Então, quando aciona um grito, alguém fala mais alto, aciona dentro de você algo chamado medo ou raiva, descontentamento com as coisas, tá? Então, assim, quando você trabalha com pessoas que conviveram com essas pessoas que têm transtorno de personalidade, que isso não tem cura, tá, gente? Quem tem que procurar uma ajuda é vocês. Enfim, quando isso acontece, a hipnose ajuda muito nisso, porque ela faz você retornar na sua infância, ou seja, faz você retornar no seu inconsciente. E quando você retorna no seu inconsciente, quando você retorna em determinadas idades, você vê literalmente aonde ocasionou determinadas situações que causaram dor e ficaram marcadas lá na sua conexão neural. É bem interessante essa questão, tá, gente? Então, assim, vai direitinho lá na sua dor. Então, assim, quando você trata a pessoa, aquilo, ó, some. Por quê? Porque você deu nome, você trouxe para o consciente, depois que acabar, você sai do estado de transe, né? Que é o estado onde a hipnose te coloca. É o estado antes da hipnose, quer dizer, a hipnose é o estado antes do transe, só o nome que é dado antes da palavrinha transe. Transe nada mais é de que quando você não está dormindo e nem acordado, tá? Então, o que acontece com isso tudo? Ajuda muitíssimo, porque quando você volta lá, você vê literalmente com o olhar da adulta que está vendo, ou pode ser também da jovenzinha que está vendo aquilo tudo que aconteceu na infância, tá? Ou na adolescência. Então você olha com outro olhar, sob outro foco. Então ajuda muito você a estar virando a chave mental de uma outra maneira. Então aquela dor emocional que você sentia, você passa a ver aquilo tudo de uma outra maneira. Então ajuda muito, muito, muito. Tem outros tratamentos também que ajudam, que trabalham a pessoa com outro estado alterado de consciência, como o Theta Healing, de repente até dança também ajuda muito, só que todos esses tratamentos não é falado, é mais uma questão, de repente, a dança, por exemplo, ela é maravilhosa, só que ela é só o movimento, né? Você não fala sobre o que você está sentindo, mas sai muita coisa do seu inconsciente, só que não é falado em palavras, tá? E a palavra, o nome do sentimento que você estava sentindo lá atrás ajuda muito. O Theta Healing não faz muito isso, tá? Mas ajuda demais também a trabalhar o inconsciente, tá? Assim, é muito importante, gente, você saber dar nomes ao que você estava sentindo lá atrás. Para quê? Para quando hoje em dia o gatilho acionar, principalmente o gatilho do descontentamento, que é a raiva, ou do medo, você saber como tá sentindo e você mesmo conseguir dar nome àquilo. E você não ficar preso, de repente, a só tomar decisões com uma terapia ou só com determinadas situações, tá? Você consegue ter um autoconhecimento mais rápido. Por quê? Porque você sabe dar nome às suas emoções, tá bom? Então, é de grande importância. Por isso que eu tô sempre botando os videozinhos lá, principalmente no Reels, né? Que agora tá tendo um alcance maior, falando sobre isso, tá? Então, assim, é bem interessante o tratamento, é muito interessante. Por quê? Você leva a sua infância, sendo que com o olhar do adulto.
Então, você, com o olhar do adulto, você consegue perceber que aquilo não era tão grande quanto a percepção de uma criança. Gente, o horário dos 10 minutos acabou, a sineta aqui já tocou, tá bom? Qualquer coisa me envia o direct, que aí eu falo pra vocês. Ou então, enfim, tiver no YouTube, não bota comentário embaixo, porque, gente, não dá tempo de ler os comentários, tá? Tenta falar pelo meu telefone ou pelo direct, alguma coisa do tipo, pra você estar se tratando. Porque quem passou por transtornos desses, conviveu com pessoas dessas, tem dores emocionais guardadas lá dentro que causam um estrago horroroso, horrível. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês.